Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Constelação Responde. E hoje a resposta que eu vou trazer aqui é sobre relacionamento interpessoal no trabalho. Quais são as dicas de ouro para nós levarmos melhor as nossas relações nesse contexto profissional? Eu tenho certeza que se você parar para refletir um pouquinho, muitas vezes o que pesa de verdade nem é o trabalho que você faz, os desafios ali profissionais do dia a dia, mas sim o peso de algumas relações. Muitos problemas, eu vou dizer para você que 80% dos problemas dentro das empresas, eles têm raiz de conflitos pessoais e não de conflitos técnicos. E nada melhor do que a constelação, que é uma ferramenta incrível de inteligência relacional, para nos trazer algumas orientações, algumas respostas de como a gente pode lidar melhor com essas relações dentro do ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender aqui é que as relações no trabalho fazem parte de um sistema. O que é um sistema na constelação familiar? Um sistema é um grupo ao qual você faz parte. Então, por exemplo, a sua família de origem, seus pais, você, mais irmãos que você tenha, fazem parte de um sistema familiar, que no caso é a sua família de origem, a família que você veio. Aí hoje, por exemplo, se você constitui uma nova família, você é casada, tem filhos, tal, esse é o seu sistema familiar atual. Você, seu marido, seus filhos, seu sistema familiar. Se você, por exemplo, faz parte de um grupo religioso, aquele grupo que você faz parte, aquela entidade ali que você participa, por exemplo, se é uma igreja, é um sistema. E o seu trabalho, a empresa que você trabalha, é um sistema também. Então é como se você pensasse assim: um sistema é formado por um grupo de pessoas com um objetivo comum, ou pelo menos deveria ter, né? Um grupo de pessoas que tem ali uma afinidade, uma liderança que coordena aquele local. Então, a empresa que você faz parte, seja você dona da empresa, se você for uma empresária, ou seja você funcionária da empresa, se você trabalha aí como CLT ou no serviço público, você faz parte desse sistema. Então, todas as respostas que a gente vai trazer aqui é em cima desse princípio. É você entendendo que a sua empresa ali faz parte de um sistema. Então, o sistema empresarial ele tem a liderança, a equipe, o cliente, o fornecedor. Então, tem os personagens aí que fazem parte desse sistema, beleza? Um outro conceito importante é que todo sistema ele tem uma ordem. Existe uma ordem, uma organização. Então, dentro de um sistema profissional, você tem ali o lugar do líder, o lugar do subordinado, o lugar do fornecedor, o lugar do cliente, o lugar do prestador de serviço. Então, cada pessoa ali tem o seu lugar. Assim como, se você for pensar, cada pessoa dentro da empresa tem o seu cargo ali, tem a sua função. Mas o lugar, quando a gente fala na visão da constelação, ele é ainda mais profundo, ele vai além ainda do cargo. Então, é um lugar que eu ocupo ali de ordem dentro daquele sistema. Então, por exemplo, o líder, ele tem aquele papel de levar o grupo, de incentivar a equipe, de direcionar, de mostrar o caminho. Então, aquele é um lugar. O subordinado, ele tem o lugar dele de seguir a orientação do líder. Então, por exemplo, quando esse subordinado ele começa a ser contra as ideias do líder, ele começa a criticar o líder, falar mal do líder, não aceitar o líder, ele está em desordem, ele está saindo do lugar dele, ele está querendo, sistemicamente falando, sair do lugar dele de subordinado e ser maior que o líder. E aí começa a bagunça sistêmica e as coisas fluem, sua carreira trava, não vai. Porque é uma ordem natural do sistema. Isso é o que eu chamo de lei da vida. Quer você concorde ou você não concorde, é a lei da vida.
É igual a lei da gravidade. Se você concorda ou não concorda com ela, tá tudo bem. Mas se eu pegar essa lapiseira aqui, ó, e soltar, ela cai. Por que que ela cai? Por conta da lei da gravidade, que é você concorde ou você não concorde. E um outro princípio importante nesse olhar sistêmico para o relacionamento dentro das empresas é o olhar do equilíbrio, tá? Toda relação, ela acontece no equilíbrio de troca. Presta atenção nisso. Todas as relações, elas têm troca, há uma troca. Eu te dou algo e você me dá algo em troca. Então, dentro ali da empresa, do seu contexto profissional, se a relação está em desequilíbrio, ou seja, você está entregando mais do que você recebe, ou você está tomando mais do que você entrega, tem um desequilíbrio. E aí o sistema fica bagunçado, as coisas não fluem, ok? Então, todas as nossas orientações aqui partem desse princípio, que a empresa ali, o teu contexto profissional, você está inserida dentro de um sistema e que esse sistema tem uma ordem e existe a lei do equilíbrio que rege esse sistema. Agora eu separei aqui algumas dicas de ouro com base na constelação familiar para que as suas relações dentro do trabalho fiquem mais leves. E acredite, gente, se você usa isso aqui, é tão mais fácil a sua vida fica tão mais leve. Eu vou te contar que eu passei até a me achar assim, nossa, tipo, depois que eu entendi isso, eu comecei a falar assim, Flávia, mas cada bobeira que você fazia, por que que você fazia aquilo? Não fazia sentido. Mas era por falta de conhecimento, né? Eu entregava conforme a consciência que eu tinha. Então, a primeira dica aqui que a constelação nos traz é nós sabermos reconhecer o lugar do outro. Então, as pessoas que trabalham com a gente, cada uma, inclusive nós também, temos a nossa história. O nosso colega de trabalho tem a história dele, tem a história de vida dele, tem a trajetória dele. E eu preciso honrar essa história. Eu preciso olhar para essa história. A pessoa, gente, ela não é uma máquina, ela não é só aquele trabalho, aquele cotidiano que você está vendo ali. Ele traz uma história. E quando eu olho para essa pessoa e olho para a história dela, ela se sente respeitada. Esse é o diferencial de você usar a visão sistêmica no seu trabalho. Por exemplo, quando um colega que está fazendo um trabalho em parceria com você, ele não atende conforme esperado, ele dá uma mancada, não faz o trabalho bem feito, ele, nossa, erra com você. Se você fica no, vamos dizer assim, no raso, você vai começar o quê? Criticar essa pessoa, falar mal dela, ir lá e brigar com ela, falar assim, pô, você é folgado, por que que você não fez? Por que que não sei o quê? Não é assim, não sei o que lá, tal. Quando você é uma pessoa que trabalha inteligência relacional na sua vida, visão sistêmica, você vai, olha para a pessoa. E o que que é olhar? É você ir perguntar assim: Fulano, eu percebi que você não fez o trabalho com a qualidade que era necessária. Está acontecendo alguma coisa? Você está bem? Tem algo que você quer conversar? Então você abre o campo para a pessoa trazer o lado dela. Porque às vezes aquela pessoa, ela tá numa crise no relacionamento amoroso dela. Ela tá brigando lá com o marido, tá com um super problema tal, ou por exemplo, ela recebeu o diagnóstico da mãe que a mãe, ela tá com princípio de Alzheimer. E ela chega para trabalhar e ela tá abalada, ela tá mal, ela não tá bem emocionalmente. Só que ela não conta para ninguém, ela guarda aquilo para ela. E ela vai trabalhar. Só que aí, ela abalada com toda aquela situação, ela não consegue produzir como ela poderia produzir, como seria o normal dela. E se o par ou o líder vem, olha para isso e olha numa visão que não é sistêmica, uma visão que é rasa, só chega, critica, aponta o defeito, cobra. E ela não se sente vista. A pessoa não se sente vista. É como se ela sentisse assim: nossa, eu faço de tudo, eu dou o meu melhor, porque realmente na cabeça dela, na visão dela,
ela tá dando o melhor dela, ela tá fazendo de tudo. Só que não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente porque tem outros problemas que estão impactando a qualidade do trabalho dela. Quando ela se sente vista, ela consegue, como se fosse assim, relaxar. E aí ela vai colocar: olha, eu tô com esse problema, tal. Você vai poder verificar se é possível ajudar, se é possível ouvir, se tem como flexibilizar alguma coisa, o que, que pode ser feito. Lembrando que todos fazem parte ali do sistema. Então, o problema daquela pessoa, não que ele passe a ser um problema seu, mas contribuir com aquele contexto e ver o melhor a ser feito naquele caso, sim, também é responsabilidade sua, porque você faz parte daquele sistema. E lembre da lei do equilíbrio. Hoje é aquela pessoa, amanhã pode ser você, né? Porque o sistema, ele funciona totalmente em equilíbrio. Então, reconhecer esse lugar do outro, ele é muito importante. Assim como as questões do lugar hierárquico, então a pessoa que está chegando na empresa, ela saber, né, que quem está lá tem já uma história, tem uma precedência, não é chegar lá querendo ser melhor do que quem está na empresa ali há mais tempo. É quando, por exemplo, chega o estagiário. O estagiário não está ali para ouvir gracinha, para ficar tirando cópia. Ele está ali num lugar de uma pessoa que está iniciando a carreira e chega ali para aprender, para se desenvolver e dentro do nível dele trazer a contribuição dele. Então ele quer ser visto nesse lugar, ele quer ser respeitado nesse lugar. Aí, se você não consegue respeitar o estagiário e não fazer brincadeirinha besta, como é que você quer ser respeitado no seu lugar? Então, isso é o sistema, esse é o equilíbrio de troca que a gente fala. Uma segunda dica é você ter esse equilíbrio entre o dar e receber. Então, quando você dá demais, você dá muita atenção, ajuda todo mundo, abre mão de você, toda hora tem ideias, 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 até isso a gente tem que tomar cuidado, né? Tem pessoas que são extremamente criativas, que têm uma energia assim surreal e toda hora chega com uma ideia nova, não sei. Gente, calma, né? Porque isso também tem um desequilíbrio. Você tá ali num sistema, aí você é a pessoa que todo dia tem ideia nova, ideia. Calma, né? Porque senão você afasta as outras pessoas de você. As pessoas ficam assustadas e você acaba se sentindo sobrecarregada. Aí, sobrecarregada, daqui a pouco você tá chateada, você tá apontando o defeito do outro, você acha que todo mundo é folgado, que só você faz. Mas, na verdade, foi você que provocou isso. Tudo em excesso, gente, é ruim. Iniciativa demais também é ruim. Eu brinco que até brigadeiro em excesso é ruim. Brigadeiro é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Mas come uma panela de brigadeiro para você ver, você vai passar mal. Então, tudo em excesso é ruim. A gente precisa sair desses extremos, desses excessos e caminhar sempre aonde? No caminho do meio. Então, é isso que essa lei do equilíbrio nos convida. A mesma coisa você olhar se você não está sendo a pessoa que só recebe. Então eu só recebo. Eu não tenho uma iniciativa para fazer algo diferente, para pensar diferente. Eu tô aqui, mas eu tô aqui, Flávia, eu tô esperando me darem uma orientação. Se pedirem para fazer, eu faço. Eu já ouvi muito isso, né? Eu estou aqui disponível. Se pedirem para eu fazer, eu faço. Eu não sei o que fazer, por isso que eu fico aqui. Então, não sabe o que fazer, busca informação, pesquisa, estuda, pergunta, tenta algo, né? Mas o que é necessário aqui, ó? Você colocar a cabeça no travesseiro a hora que você vai dormir e falar assim, ó, eu dei o melhor que eu pude. Talvez, às vezes, quando você dá o melhor que você pode, nem sempre o resultado vem como você gostaria. Nem sempre as coisas dão certo como você gostaria. Mas quando você sente que você deu o melhor que você podia, mesmo sem ter aquele resultado esperado, você se sente bem com você. E isso, gente, é o principal. Porque quando você se sente bem, a sua vibração ela eleva, né? Você começa a atrair coisas melhores para sua vida e as coisas vão fluindo. Então hoje não deu certo, mas amanhã vai funcionar.
Então, busque sempre o equilíbrio nessas relações e busque relações que são equilibradas. Então, seja uma pessoa que sabe oferecer ajuda e também a pessoa que sabe pedir ajuda, né? Que aí você tem esse equilíbrio. A terceira dica que a constelação ela traz para gente é você olhar as pessoas além do comportamento. Então, a constelação ela é uma ferramenta profunda, né? Nós costumamos até falar muito no portal Trinity, que é a nossa escola de desenvolvimento profissional, que não adianta eu ficar olhando só as famosas soft skills ali no sentido, vamos dizer, mais raso. Então, eu vou trabalhar liderança, comunicação, negociação, relacionamento interpessoal. Você já percebeu que tem pessoas que já fizeram 300 cursos de comunicação, curso de oratória, mentoria de comunicação com a fonoaudióloga mais top das galáxias, tal? E nada flui, não funciona, não resolve. A hora que a pessoa vai se posicionar, ela não consegue. A hora que ela vai tentar expor a ideia dela, ela trava. Por quê? Porque não adianta eu só olhar o raso, é como se eu olhasse só o topo ali do iceberg. Então, as dicas da comunicação tal são importantes, é importante a gente conhecer, entender, mas eu preciso entender mais profundo a raiz desse comportamento. Então, poxa, por que que apesar de ter estudado sobre comunicação, feito vários cursos, a hora que eu vou me posicionar, eu ainda travo, eu não consigo me expor, eu ainda tenho medo tal. Então, tem uma questão que vai além das técnicas de comunicação, com certeza. Tem alguma trava que vem aí da minha história, e a minha história começa lá com a minha família. Então, por exemplo, um colega que ele tem um padrão comportamental difícil, que ele é uma pessoa que é chatinha, que critica, que nada tá bom, que não ajuda, ele pode sim estar repetindo um padrão da família dele. E aí você vai falar assim para mim, Flávia, mas pô, isso aí é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Agora porque o cara vem de uma família lá que fazia um monte de coisa que não era legal, ele tá repetindo o padrão e eu tenho que ficar aguentando? Não é ficar aguentando, mas é história lá da Dica 1, é você olhar o outro como um ser humano sistêmico, é você ver, enxergá-lo. E aí você conversar com ele com essa visão, não só com a crítica no comportamento, é procurar entender por que que ele age assim. Porque quando a pessoa sente que você está tentando compreendê-la, ela se abre. E aí você tem mais chances de realmente contribuir com ela. Ou se você é um gestor, você pode oferecer a ela o treinamento, a ajuda necessária. Você pode conversar com ela, orientá-la, mas não adianta você achar que é só dica técnica, porque muitas vezes só a dica técnica não vai funcionar. E pior ainda, não adianta você reagir com a mesma energia. Então, a pessoa tem um comportamento que ela é fechada. Ela chega para trabalhar, ela não dá bom dia, ela é ríspida nas colocações, tal. Aí você pega meio que para se vingar, você devolve para ela na mesma energia. Você também chega, não cumprimenta ela, é ríspida, tal. O que que esse comportamento desperta? Só vai despertar nela mais ainda essa reação. Então, não retribua na mesma energia, né? Retribua uma energia boa, diferente. E sempre faça análise para você, traga de volta para você. O que que o comportamento dessa pessoa desperta em mim? Por que que esse comportamento desperta essa situação em mim? E uma quarta dica que a constelação nos traz é você usar as famosas frases sistêmicas no seu dia a dia. Então, eu trago essa orientação aqui de duas formas. Tanto você pode usar essas frases direto ali na conversa com a pessoa. Flávia, mas quais são essas frases? Por exemplo, eu sinto muito. Quando a pessoa ela vem te trazer, contar, por exemplo, uma questão pessoal, um problema pessoal que ela está passando, você não precisa necessariamente
dar conselho, ou falar assim: ah, eu já passei por isso. Aí você começa a contar a sua história triste. Aí parece que vira uma competição de histórias tristes ali, né? Que para te falar a verdade, perceba uma coisa: quando você vai desabafar um problema com alguém, você não tá querendo saber se aquela pessoa já passou ou tá passando pelo mesmo problema que você. Na verdade, você não tá nem querendo saber do problema dela. Você tá querendo só que alguém ouça o seu problema. Então, é uma frase bacana para você dizer nesse momento, que é muito simples, é você dizer: eu sinto muito. Eu sinto muito. Quando uma pessoa traz um problema para você, né, desabafa com você algo, e claro que aqui eu estou falando de algo que você não tem necessariamente como ajudar. Por exemplo, um colega de trabalho vem desabafar com você no almoço que a mãe recebeu um diagnóstico de Parkinson. Ah, poxa, minha mãe não tá legal, a gente levou para fazer os exames e tal, e recebemos a confirmação que minha mãe tá com Parkinson. Cara, de verdade, você pode fazer alguma coisa pela mãe do seu colega? Não, você não pode fazer. Nem ele mesmo pode, porque se ele pudesse, ele faria. O que que você pode fazer ali? Ouvir, né? Então diga para a pessoa, eu sinto muito, eu sinto muito. Procure, né, ter uma escuta empática. Você pode até perguntar, tem algo que eu possa ajudar? E provavelmente a pessoa vai falar não, né? A não ser que ela pode perguntar para você. Aí, se você soubesse realmente você tiver passado por essa situação e você tiver alguma dica, alguma contribuição, ok, você pode até dar. Mas o mais importante aqui é você ouvir a pessoa. Então, também outra questão, quando a pessoa te trouxer algum apontamento, até uma crítica, assim, para, mostre que você está ouvindo e fale assim, ó, obrigada por me mostrar esse ponto. Né? Às vezes é uma coisa que realmente você não tinha visto, só que o nosso ego nos leva a querer reagir, já responder, já querer sair melhor, tal, querer justificar. Calma, não precisa. Ah, obrigada por você me mostrar esse ponto. Gente, a outra pessoa fica assim até assustada de ouvir um negócio desse. Até assustada. Ou se você está numa discussão, assim, numa reunião, numa fala mais forte, e alguém traz uma ideia que você não concorda, você pode falar para a pessoa: olha, entendi o seu ponto de vista, interessante, eu vou pensar sobre isso. Então, tem momentos que você não vai ter a resposta ali na hora para dar para a pessoa. Nem sempre a gente tem a resposta para tudo. Aí você fala: ah, interessante seu ponto de vista, eu vou pensar sobre isso. E pensa realmente, depois, né, dá um retorno ali para a pessoa, né? Eu respeito, eu entendo a sua opinião, eu respeito a sua opinião, mesmo sendo diferente da minha, eu respeito, né? Mostra para a pessoa que você respeita. E uma outra coisa que eu sempre indico fazer é que às vezes tem algumas situações que você não consegue, você não tem força para falar diretamente com a pessoa, mas você pode falar com a pessoa no seu coração. Então, você está vivendo um momento difícil com uma pessoa no seu trabalho e você não consegue sentar e falar com ela, calma. Na sua casa, você ali sozinha, ou vai ali no banheiro na empresa para ninguém te ver, senta ali um pouquinho e fecha os olhos e no seu coração fala com essa pessoa, mas fala com ela com amor. Visualiza ela ali na sua frente, fala assim: fulano, eu vejo você, eu entendo o seu ponto de vista, né? É importante a gente tal, e conversa com ela. Sabe, porque existe, gente, um campo informacional, né? Esse é um movimento de alma. E a alma da pessoa sente. Então, às vezes, não fica com aquela ansiedade de eu preciso falar com fulano tal. Fala com ela ali no seu coração. Fala com ela, porque o coração da pessoa, a alma da pessoa, ela sente. E uma última dica aqui que eu quero trazer para você não tenha o foco em ganhar as discussões. Não se preocupe, que você tem que ganhar, que a ideia tem que ser a sua, tal. É um sistema.
Você faz parte do sistema. O sistema tem que ganhar. E isso faz toda a diferença quando você entende. Não é sobre você ganhar. Você ganha quando o sistema ganha. Então, qual que é o objetivo ali daquele projeto, o objetivo daquela área? Não importa ali quem deu a ideia tal. Eu sei que a gente vem de uma criação, de uma mentalidade de escassez. Ah, mas se a ideia não for minha, eu não vou ser bem visto, porque vai ter a promoção, quem tiver tal. Gente, esquece isso. Esquece. Isso é o que você sempre pensou, sempre colocou em prática e não está funcionando. Tenta uma coisa diferente. Tenta uma coisa diferente, porque existe o que é a lei do homem, que o homem acha que manda e desmanda tal, mas existe o que é a lei do sistema. Então, quando você é uma pessoa que está ali no seu lugar de força dentro do sistema e está atenta, você está com uma intenção genuína de contribuir para que aquele sistema avance, não tem como as coisas não fluírem. Então, olhe para isso. E agora que eu, no meu lugar de pessoa que traz esse conteúdo no YouTube, vou pedir para você curtir aqui o vídeo se fez sentido, se inscrever no canal do YouTube, porque isso contribui muito com o meu trabalho, então eu te agradeço antecipadamente. Se você puder fazer isso por mim, eu estou aqui no meu humilde papel de pedir. E um beijo grande, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!